Pois é, o Momento Conhecimento dessa quinta-feira é com a professora Cláudia Godoy, professora da FUMESC, advogada, conosco aqui mais uma vez, e o assunto de hoje é fiança e aval, um assunto bem interessante para você de casa acompanhar. Professora Cláudia, prazer tê-la conosco aqui mais uma vez. Bom dia, Erivelton, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Já até perdi a conta já de quantas vezes eu estive nesses últimos anos, mas sempre um privilégio. Conforme o Erivelton falou, meu nome é Cláudia, eu sou natural de Machado, sou advogada, já faz um bom tempo aí. Também sou professora na FUMESC, inclusive de Direito Empresarial, que eu escolhi um dos temas para a gente falar hoje, que é bem comum, e as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso, que é a fiança e o aval. Então, vamos tentar tirar aí as principais dúvidas ou as dúvidas mais comuns que acontecem a respeito desse assunto. Então, iniciando o tema desta quinta, professora, a ideia do avalista e do fiador são questões recentes na nossa história? E que nada, isso aí já é muito antigo, Na própria mitologia grega, a gente tem uma história que o Poseidon garantiria uma dívida, de uma outra pessoa, caso essa pessoa não cumprisse. Então, a gente já teria uma figura aí primitiva dessa ideia de uma caução, de uma garantia, de uma obrigação que não é sua. E tem um outro documento ainda, um outro livro, que é mais famoso, mais comum, que quase todo mundo tem em casa e que também registra algumas orientações a respeito desse assunto, da fiança e do aval, que é a Bíblia. Tá? Lá no livro de Provérbios, que foi o livro escrito pelo rei Salomão, que é considerado o rei mais sábio que já existiu no mundo, ele aconselha algumas vezes, em alguns versículos aí ao longo do livro de Provérbios, falando para os seus leitores, para os seus súditos ali, que eles nunca deveriam ser fiadores ou avalistas de ninguém. E se eles fossem, era para aguentar o tranco, que não era fácil. Então, a gente já vê que essa ideia aí de um garantidor, de alguém que desse caução para dívidas de outras pessoas, já vem de muito tempo na nossa história. E ele ganha bastante força com a ideia do capitalismo, Então, é extremamente comum nos dias de hoje que se exijam a figura do fiador e de avalistas aí para determinadas situações. Muito bem. O aval e a fiança, eles significam as mesmas coisas, professora Cláudia? Então, essa pergunta é super comum porque no cotidiano nosso, na hora que as pessoas conversam, elas usam o termo avalista e fiador como se fossem a mesma coisa. E não tem problema, na conversa do dia a dia não tem problema. Já dos meus alunos eu pego mais no pé porque eles precisam usar expressões que são técnicas, tá? E dentro da técnica jurídica, são institutos diferentes. Aval serve para uma coisa, para uma situação que a gente vai explicar, e fiança serve para outra coisa, para outra situação. Então, eles são institutos jurídicos que são diferentes, contudo, de fato, as pessoas acabam confundindo porque eles se assemelham em determinadas funções, Ambos são para garantir. Então, na verdade, tanto o aval quanto a fiança são negócios jurídicos que garantem o cumprimento de uma obrigação que foi assumida por uma outra pessoa. Então, eu não assumi nada, o avalista não assumiu nada, o fiador não assumiu nada, mas eles vão e garantem para uma outra pessoa que assumiu uma dívida. Mas eles são instrumentos jurídicos utilizados para situações diferentes, diversas, e também possuem uma consequência diferente. O avalista, por exemplo, ele tem uma obrigação ainda mais onerosa que o fiador, que a gente vai ver, e é bem mais onerosa. Então, ser avalista é ainda pior do que ser fiador, a gente vai ver isso. Para a gente saber separadamente, quando que nós usamos o aval? Quando que normalmente se usa o aval? Se eu falei que tem consequências diferentes, vamos explicar agora quando que usa um e quando que usa o outro, em quais situações. A figura do avalista, então, do aval, ele aparece quando há uma obrigação que a gente chama no direito de obrigação cambial, ou seja, num título de crédito onde se é exigida uma caução. Então, vamos imaginar a seguinte situação.
eu recebo lá um título de crédito, que pode ser uma nota promissória, um cheque, uma duplicata, mas eu estou insegura quanto ao recebimento daquilo. Não sei, não conheço quem assinou, vai que essa pessoa não vai pagar e eu fico insegura. Então, para me garantir, eu peço que seja nomeado, então, um avalista. Não, eu até recebo esse cheque, mas eu quero que tenha um avalista aí nessa situação, para garantir mais a dívida caso não seja cumprido. Tá? Então, nesses casos de títulos de crédito, esses títulos que eu citei, que é utilizado o aval. Mas o aval não é feito de boca, não, tá? Ah, não, pode deixar com avalizo. Isso aí não serve. Ele precisa estar expresso e declarado no título. Ou seja, tem que estar escrito lá e o avalista tem que ter assinado para ter validade. E no caso, quando que se usa a fiança? A figura do fiador já é ainda mais comum do que a figura do avalista, né? O fiador, ele é visto nos contratos e é regulamentado principalmente lá pelo Código Civil. Tem alguns artigos que falam sobre como que funciona essa fiança especificamente. Ele é um tipo de negócio jurídico que só traz benefícios para o credor. Então, a mesma situação que eu expliquei no aval acontece na fiança, só que agora em contrato. Então, uma pessoa ali se sente desconfiado, né? O credor se sente desconfiado ou desprotegido de que de fato haverá o cumprimento, né, daquela dívida que foi assumida, e ele pede para alguém garantir aquilo caso não haja o adimplemento, né, daquela dívida. Então, o fiador irá responder pela essa dívida do afiançado, caso ele não pague no prazo determinado no contrato. Então, novamente, a gente vê a figura de alguém assumindo uma dívida que não é sua e se responsabilizando por ela. Nós estamos conversando com a professora Cláudia Godoy, da Faculdade FUMESC. No Momento Conhecimento dessa quinta-feira, o programa está sendo gravado, então hoje você não consegue fazer suas perguntas aqui para resposta ao vivo, mas se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto aqui de hoje, pode enviar para a gente nesse momento nas nossas redes sociais, especialmente no nosso WhatsApp, no 99921-9705, que a gente encaminha para a professora Cláudia, assim como a gente faz com os demais professores, e você terá a sua resposta depois aí, a gente envia para você. Seguindo então com o nosso bate-papo com a professora Cláudia, professora, quais as consequências que um avalista ou então um fiador pode sofrer? Vamos para a pergunta mais importante aí do dia, né? Quais que são as consequências, então, né? Se até na Bíblia está orientando para não ser, e agora eu já sou, né? Ou eu não tenho como escapar dessa situação, como que funciona, então? Que consequências que eu posso sofrer? Primeiro, a gente precisa deixar muito claro que tanto o avalista quanto o fiador, eles só sofrerão consequências, ou seja, eles só pagarão a dívida de outra pessoa, né, que é chamado de avalizado ou afiançado, se essas pessoas deixarem de cumprir os seus compromissos no prazo e no valor estabelecidos, ou pelo contrato, no caso da fiança, ou no título de crédito, no caso do aval. O fiador, ele possui uma responsabilidade que no mundo jurídico a gente chama de subsidiária. Vou explicar. Primeiro, o credor dessa dívida, né, aquele lá que levou, vamos falar, o calote, né, e está querendo ali recuperar a dívida que ele tem, né, o crédito que ele tem direito, ele vai atrás dos bens do devedor principal. Então, primeiro ele procura os bens do devedor principal. E caso ele não encontre os bens e dentro dos requisitos da lei, é só aí que ele vai atrás dos bens do fiador. Então, é subsidiária. Primeiro, se tenta alcançar os bens do devedor principal. E não achando ou não sendo suficiente, vai atrás do patrimônio do fiador. Já no caso do avalista, do aval, como eu disse lá no início, ele é mais oneroso que a fiança. O credor, nesse caso do crédito, ele não precisa, se aconteceu o inadimplemento daquela obrigação, ele não precisa ir primeiro atrás do devedor principal. Se ele quiser e se ele optar, ele já pode ir direto atrás dos bens do avalista. Tá? Não precisa, não tem essa ordem de benefício que a gente encontra no fiador. Tá? Ele pode ir direto e recuperar seu crédito com o patrimônio do avalista, e nesse caso específico do aval, o avalista pode até perder o seu bem de família, ou seja, a própria casa que ele reside. Então, todo cuidado é pouco, principalmente no aval.
Essa pergunta também é bem interessante para quem está nos acompanhando agora e já passou por uma situação dessa parecida ou sabe de alguém que já passou. É possível se livrar dessa responsabilidade depois que já assumiu? Então, Erivelto, agora chega, né? E agora? Eu já assumi, né? Meu cunhado pediu para eu ser, minha irmã. E o que eu faço agora para me livrar dessa responsabilidade? No caso específico do aval, que é a garantia dada no título de crédito, somente com a prescrição temporal. Então tem que ter vencido lá os prazos processuais, né, para ter direito, ou então o credor deixou de protestar em alguns casos específicos. Já no caso da fiança, que é mais comum, né, feita em algum contrato, é possível sim que o fiador se exonere dessa obrigação, mas para isso ele precisa cumprir alguns requisitos. Primeiro, ele tem que comunicar expressamente o credor daquele contrato principal que não quer mais ser fiador, ou seja, escreve uma cartinha, um documento, tá? Entrega, pega lá o recebido do credor principal para garantir a documentação disso. Mas ele só tem direito, né, de se comunicar expressamente e falar para o credor que não quer ser mais o fiador se o contrato que ele assinou não tiver nenhum prazo estabelecido. Então, se tiver o prazo lá estabelecido que vai ficar 1 ano como fiador, então vai ter que aguentar esse 1 ano. Agora, se por um acaso as partes não colocaram limite temporal nenhum nessa relação, o fiador pode sim mandar uma carta comunicando que ele não deseja, nem precisa justificar. Ele só coloca na carta lá que não deseja mais ser o fiador daquela relação. Só que ele ainda vai ficar responsável pela dívida no prazo de 60 dias após o recebimento da carta. Então, recebeu a cartinha lá, 60 dias ainda, o fiador fica responsável. Depois disso, pronto, ele já se livrou daquela obrigação. Tá? Então, esse é o principal meio aí, mais fácil, mais simples que tem de se eximir dessa responsabilidade quando a pessoa já assumiu a questão da fiança. Professora Cláudia, você tem alguma dica para nos passar nesse sentido aí? Então, Erivelto, meus alunos até costumam brincar muito com isso, que eles saem da faculdade traumatizados de tanto que eu alerto eles a essa questão. O meu conselho é, não seja fiador e não seja avalista, né? Vou seguir o mesmo do rei Salomão. Quem sou eu, né? Perto daí. Mas a gente sabe que na prática, né, no dia a dia ali, a gente tem determinadas situações que a gente não tem muito como escapar, né? Às vezes é algum parente que é muito próximo, né? Uma pessoa muito próxima ou que a gente deve algum favor, e os credores acabam pressionando mesmo, exigindo, né, a presença de um fiador ou de um avalista, e a pessoa acaba não conseguindo sair dessa situação. O que é importante, tá? É que as pessoas estejam cientes do que elas estão fazendo, né? Já é meio passo andado. Então, qual é a minha posição? Qual é a minha consequência? Se acontecer isso, o que eu vou perder? Tá? Isso é bastante, já resolve meio caminho. E é bom também que o fiador ou avalista tenha noção do valor que ele está garantindo, né? E o tamanho do seu patrimônio diante disso, porque se eventualmente, né, o devedor principal não pagar a dívida dele, é ele que vai ser responsabilizado. E ele tem que garantir com o patrimônio dele. Então, meu patrimônio é suficiente, eu tenho essa, tá sobrando caso aconteça algum problema? Então, a minha dica é essa, tá? Eu queria então agradecer a professora Cláudia Godoy, da FUMESC, Momento Conhecimento, desta quinta-feira, falando sobre fiança e aval, o assunto de hoje aqui para os nossos ouvintes. Obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade aqui, até um próximo Momento Conhecimento, professora. Eu que agradeço, né, novamente a oportunidade de estar aqui falando, me coloco à disposição para um breve retorno, para a gente falar aí sobre um outro assunto. Quero desejar um ótimo dia aí para todos os ouvintes, né, e se puder, fique em casa. Um abraço para todos.